A Bíblia tem sempre uma palavra de consolo, de advertência e de ajuda a cada um de nós. O texto que lemos é conhecido da igreja e chama a nossa atenção quando diz: ai dos filhos rebeldes. Há filhos bons, obedientes e que sempre estão produzindo satisfação e alegria aos pais. Mas a Bíblia fala também de filhos rebeldes. E um ai da parte de Deus, ele tem um peso ou uma conotação muito forte. Eu posso dizer ai de fulano, ai de fulana, mas agora um ai de Deus pesa. Ai dos filhos rebeldes. Eu admito que eles não vieram ao templo nesta noite. Eles procuraram uma outra ocupação e não vieram ao templo. Mas Deus tem as suas formas de falar, de muitas formas e de muitas maneiras. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. No livro dos Provérbios, capítulo 8, versículo 12, vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Sublinhe ou marque na sua Bíblia ou risque, porque a Bíblia é sua. Ciência dos conselhos. Eu achei esta palavra por demais interessante. Ciência dos conselhos. Há quem diga que se conselho fosse bom, ele era vendido. Há outros que dizem conselho, toma quem quer. Mas a Bíblia, ela responde às interrogações da vida. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho. Veja que é uma palavra bem nossa. Eu acho. Sempre estamos dizendo eu acho. E a linguagem da Bíblia, ela é muito interessante. Eu acho a ciência dos conselhos. Eu devo lhe informar que um bom conselho é uma válvula de escape. Porque em Salmos, primeiro, ou Salmos de número 1, a Bíblia diz que é bem-aventurado o varão que
não anda segundo o conselho dos ímpios. E como crentes salvos na pessoa do Senhor Jesus, precisamos ter todo cuidado com o conselho ou com o conselho dos ímpios. Porque pode arruinar, estragar, e você sofrer uma perda irreparável. Mas lembre-se, um bom conselho é um salva-vidas. A nossa atenção está sendo despertada. Ai dos filhos rebeldes, que não tomaram conselho. Eles não tomaram conselho de mim, diz o Senhor. E que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito. Os irmãos imaginem quando nós entristecemos o Espírito Santo. E analise tomar uma cobertura que não é do Espírito de Deus. Às vezes a experiência própria nos leva a pensar que estamos agindo certos e que não precisamos de advertência de ninguém. Pelo tempo de caminhada, já somos maduros ou adultos para determinados fins. E Deus, que nos ama e que preserva nossas vidas, e que está bem perto de nós, Ele chama a nossa atenção. Eu disse a princípio que os filhos rebeldes não vieram hoje, eles procuraram outra atividade. Então nós podemos falar porque eles não estão aqui. Por gentileza, há uma palavra muito interessante. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, o versículo de número 12. Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida. Deus, Ele vê o fim das coisas antes do princípio delas. E Ele estabelece limites a cada um de nós. Assim como Ele estabeleceu limites ao mar. E está escrito, até aí virás, e aí se quebrarão as tuas ondas empoladas. Do contrário, o mar viria de lá para cá derrubando tudo, mas Deus estabeleceu limites, até aí virás. E aí se quebrarão as tuas ondas empoladas. E em nossas vidas, Deus estabelece também limites. Quando ultrapassamos os limites determinados por Deus, sofremos detrimento, vergonha, decepção, vexame. Mas nesta noite, bondosamente o Senhor te fala: vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a vida do teu filho.
Um perigo eminente, um laço está armado, mas nesta noite, se você ouvir o conselho de Deus, Ele vai lhe dar livramento. Ele vai lhe dar escape, Ele vai lhe dar proteção e algo especial Ele vai fazer em seu favor. A ciência. Eu tive analisando esta palavra agora à noitinha, meditando nela. Ela é muito profunda, muito preciosa. A ciência. Habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. As pessoas mais novas, mais jovens, deveriam ouvir as pessoas de mais tempo no Evangelho. Certamente eles passaram por caminhos, por veredas, túneis, e a vida de experiência poderá lhe ajudar. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem a encontrar o texto que diz: perguntai pelas veredas antigas. Não são caminhos que o caminho não vai falar, são as pessoas de mais tempo na igreja, de mais tempo no Evangelho, que vivenciaram e que passaram por momentos difíceis, turbulência. Me parece que é Jeremias, vamos ver se a gente encontra. Vai nos ajudar. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Pergunte pelos crentes de mais tempo. O que é que diz o irmão, a irmã concernente a isso? Será que estou agindo corretamente? E ele vai lhe dizer: olhe, pela experiência que eu tenho com Deus, pela minha vida de intimidade com Deus, pela minha comunhão com o Espírito Santo. Porque os irmãos sabem muito bem que a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E nós não podemos perder a comunhão com o Espírito Santo. Jeremias 6:16. O senhor pode ler, meu irmão? Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? E andai por ele. E achareis descanso para vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. São filhos rebeldes. Mas pergunte às veredas antigas. As jovens da igreja, pergunte às irmãs de mais tempo. As mais novas, pergunte as de mais idade ou da melhor idade. Os irmãos façam o mesmo. Os jovens, os irmãos façam o mesmo. Pergunte aos de mais tempo. O que você julga dessa atitude? Ou daquilo que eu estou pensando, planejando fazer? Vou lograr resultado positivo? Eu serei bem-sucedido? Voltemos para Provérbios 8:12. Eu quero pedir ao irmão Newton para ler Provérbios 8:12.
Outro irmão, Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, habito. Ninguém precisa mais de prudência do que nós, os crentes. Porque de todo mundo se dispensa qualquer falha, qualquer erro, qualquer deslize. Mas do crente ninguém dispensa. E há uma coisa que eu vou dizer para os irmãos: pastor perdoa a igreja, mas igreja não perdoa pastor. Pastor perdoa a igreja, o elemento faz todo tipo de traquinagem, o pastor ajuda, mas se o pastor falhar, o povo diz: bota para fora, joga na lata do lixo. Mas eu quero aconselhar aos irmãos, aproveitando a oportunidade, e pedir aos irmãos que compre o livro intitulado Além do Perdão, Além do Perdão, Além do Perdão. Compre esse livro, Além do Perdão. E você leia e releia, e depois fale comigo, Além do Perdão. A sabedoria habito com a prudência. Não se admite um crente salvo estourar, explodir por qualquer coisa. E eu quero virar-me agora para cá e pedir aos pastores que tenham também prudência. Prudência. Eu enfrento muitas dificuldades, e principalmente com pastores, que não era para encontrar, não era para enfrentar. Porque a Bíblia diz que a quem muito se lhe deu, muito se lhe pedirá. E quando há qualquer desequilíbrio em nós, alguém aproveita para colocar na internet, para enviar para o inferno. Sim, senhor. Então nós precisamos estar na presença de Deus e pedindo a Ele todo dia: Senhor, dai-me prudência, para não agir de forma precipitada, não me pronunciar de forma inadequada. Voltemos para Provérbios 8:12, vamos ler de novo. Por gentileza, irmão, leia de novo. Ciência, marque na sua Bíblia, ciência dos conselhos. Por gentileza, o versículo 11, pastor Marinaldo está pedindo, e eu quero agradecer. Repita de novo, pausadamente. Nada se pode comparar à sabedoria. Livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículos 1 ao 3.
Amém. E crescendo o número, houve uma necessidade que se parasse e se analisasse a situação. E eu quero chamar a atenção também, porque muitas vezes eu sou solicitado para fazer uma visita, mas o meu tempo não permite. Mas os irmãos que estão nas congregações, por gentileza, me ajude, porque às vezes alguém diz: eu não recebo a visita do pastor que está aqui. Vamos compartilhar este peso de responsabilidade. Faça também uma visita, porque só sabe quem recebe a visita, o efeito que ela produz. E crescendo naqueles dias o número dos discípulos, houve uma murmuração. As viúvas estavam sendo desprezadas. Há muitos anos, no Recife, o saudoso pastor José Amaro da Silva estava na cozinha da sua casa, sentado num caixão de sabão. E daqui um pouco ele deu um grito e a esposa dele, a irmã Alice, correu aonde estava. E o que foi, Amaro? Ele disse: um anjo botou a espada aqui no meu nariz e disse: as minhas viúvas estão sendo desprezadas. Os irmãos acreditam que Jesus ainda é o mesmo? O clamor pode chegar até nós, então eu quero dar este grito de alerta: vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar, visitar alguém que precisa, leve uma palavra de ânimo, de consolo, dê um sorriso, um aperto de mão, abrace alguém, porque ele precisa da sua ajuda. Dá para dizer amém? Mas vamos escolher homens de boa reputação. Não vai ser qualquer elemento, não. Nem aqueles que se oferecem, não. Porque traste oferecido não tem valor, deixe Deus lhe apresentar. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de fé. Olha aí a necessidade da comunhão com o Espírito Santo que está sendo relegado. Nós precisamos de pedir ao Espírito Santo: fale comigo, diga para mim o que eu preciso fazer, e Ele vai falar, Ele vai se revelar. Espírito Santo está na vida da igreja. Esta comunhão não pode ser quebrada. Busque a comunhão com o Espírito Santo. Há filhos que desceram ao Egito e não receberam a cobertura do meu Espírito. Eu admito que é nos Atos dos Apóstolos que está uma palavra escrita assim: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como a nós no princípio. E quando comecei a falar,
Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é penetrante. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. Os irmãos já pensaram que coisa interessante, o Espírito Santo se derramando sobre nós, sobre a nossa vida, o nosso ministério, sobre a nossa família. Recebe nesta noite a autoridade de Deus e a unção do Espírito Santo para a tua vida, para o teu ministério, para pôr em ordem as coisas que ainda restam. Porque a ciranda do diabo não vai encalhar a tua vida. O que Deus determinou, ninguém vai invalidar. A presença do Espírito Santo vai fazer a diferença. O vaso é de barro, mas o Espírito é santo. O vaso é frágil, mas o Espírito é todo poderoso. Receba novamente pela autoridade da palavra, reforço espiritual e alegria do Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo. Queridos irmãos, o poder desta igreja, há anos atrás, ele foi tão vigoroso, e eu quero dizer aos irmãos que Jesus não mudou, ele é o mesmo e está entre nós. Precisamos voltar àquela comunhão com o Espírito Santo. Filhos que desceram ao Egito. Em outras palavras, filhos que foram buscar refúgio no mundo. Que esqueceram da comunhão com o Espírito Santo. Que se deixaram levar pelo sentimento humano. Desceram ao Egito. Sem perguntarem a minha boca. Deus está dizendo, eu continuo falando. Quem acredita que Deus ainda continua falando? Deus, eu creio, Deus continua falando. Deus vai continuar falando. E a ordem dele para nós é esta: abre bem a tua boca e eu te encherei. Vou continuar falando com você. Pela madrugada, ao romper da alva, quando você bater na minha porta, eu estou pronto para dizer a você, eis-me aqui, que queres que eu te faça? Vamos para o livro de Provérbios, capítulo 15. Vamos ler o versículo 22. Um outro irmão, por gentileza, aqui nesta ala. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, frustrados, porque não houve conselho. Não é nada demais você se sentar com alguém de mais tempo do que você. Eu quero pedir um conselho a você. Mas com a multidão dos conselheiros
a segurança, se confirmarão. Não relegue um conselho, um bom conselho, não. Nada melhor do que ouvir alguém mais experiente do que a gente. Ainda que a gente não o aceite, não concorde. Vejam que coisa interessante. Provérbios 1, versículo 31. Comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. É muito ruim quando a pessoa diz: olha, eu não aceito a opinião de ninguém. Mas eu queria falar com você, não adianta. Eu sei o que vou fazer, eu sei o que quero. Eu já tenho idade. No livro do Eclesiastes, nós encontramos uma palavra interessante. Mais rapidamente, vamos à epístola aos Efésios, capítulo 1, e vamos ler o versículo de número 11. Ele faz todas as coisas. Quem ainda aceita e acredita que Deus faz todas as coisas? Aquilo que é impossível, Ele faz. Aquilo que nós julgamos sem solução, Ele resolve. Aquilo que alguém diz não pode, Deus pode. Aquilo que alguém diz não tem quem possa entrar, Ele entra. Quem acredita que Deus vai fazer, Ele faz todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais, Ele tudo fará. Hoje Deus está quebrando o arco da impiedade. Um grande laço Deus está cortando nesta noite. Receba força para atravessar para o outro lado. Não avance sem ordem de Deus. Dá para esperar mais um pouquinho? Dá para aguentar mais um pouquinho? Dá para aguentar mais um pouquinho de tempo? Deus já está trabalhando em seu favor, já vem a ordem aí. Dá para aceitar que Deus é soberano? Dá para aceitar que Ele faz todas as coisas? Então creia nesta palavra, ponha em prática, siga firme, porque Deus é aquele que ordena a vida e a bênção para sempre. Receba vida, saúde. Aquilo que você julga que Deus não pode fazer, aos seus olhos é impossível, Deus vai tornar possível. E depois você vai vir agradecer e dizer: pastor, Deus fez. E eu não quero nem saber o que fez, eu quero saber que Ele fez.
Eu só quero que você me diga: pastor, ele fez. Eu vou ficar feliz, porque sei o que ele fez. Ele faz todas as coisas. Ele chama a existência aquilo que não existe. Ele diz: apareça, e vai aparecer. Ele disse: haja luz, e houve luz. E eu quero te dizer: recebe nesta noite luz de conhecimento para ver além daquilo que foi estabelecido como limite. Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe o seu povo, Deus fortaleça o seu povo. Não desça ao Egito. Aguarde, 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 porque Deus já ordenou a tua força. Recebe força espiritual nesta noite, na autoridade da palavra. Não é de Zé Carlos, não, é da palavra. A palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é penetrante, a palavra é poder e ela gera fé. Deus sabe da maneira que você adentrou aqui. E a palavra não volta vazia, ela faz o que lhe apraz. Fiquemos de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Isaías 16:3 diz: toma conselho, executa o juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia como a noite. Não descubra os vagueantes e guarde os desterrados. Você sabe a quem precisa proteger, você sabe a quem vai dar a mão, você sabe a quem você vai estender algo, porque Deus já falou com você. Deus fala com o homem e o homem não morre, fica vivo. Há muitos anos atrás, estava no templo da 1º de maio, e Deus me disse assim: dê o dinheiro que você tem no bolso a esse obreiro. Eu digo: eu não dou. Aí no mês seguinte ele veio, aí eu disse: eu vou dar agora. Ele disse: eu não preciso, eu precisava naquele dia. Eu disse: tenha piedade de mim, fiquei com tanta vergonha de Jesus. Mas ele já ordenou a você fazer. Amém? Pronto. Que Deus nos abençoe.